Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Muitos candidatos ao labor da caridade pretendem o exibicionismo e o modismo, a atormentada ânsia de fama e de exaltação da personalidade, quando o seu ministério é exatamente o oposto. O médium sincero e dedicado sabe manter as suas faculdades resguardadas da célebre lenda a respeito da mosca azul, cuja picada altera a conduta do indivíduo, concedendo-lhe elevados valores que não possui. Esquecem-se muitos candidatos à mediunidade socorrista, dos irmãos da retaguarda, mais sofredores e mais necessitados, e passam a ser falsos intérpretes de espíritos nobres, que não têm nenhum interesse em exaltar a memória, mas, ao invés, lamentam o pouco que se acreditam haver feito enquanto na terra. É de bom alvitre que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não desejem utilizar a mediunidade para receber as fúteis louvaminhas e elogios grosseiros, antes vivendo para o desempenho da tarefa autoiluminativa. Justo no momento em que o dialogador acercou-se para a conversação edificante, as barreiras de isolamento que controlavam as entidades infelizes que faziam parte do séquito do comunicante permitiram que todos se adentrassem no círculo vibratório das comunicações, com o propósito de fazer algazarra e mesmo tentar agressão. O ambiente, porém, não lhes permitia espaço mais amplo para os seus interesses vulgares. Assim permaneceram automaticamente em expectativa, enquanto a ocorrência cristã era realizada. Nesse momento recordei-me da autoridade de Jesus, diante dos espíritos perturbadores e cruéis. 2 ou 3 palavras, a grandeza do seu verbo, a sua aproximação, neles produziam o efeito desejado, que era o de liberar o paciente dos seus tenazes constritores. Naquele caso, no entanto, o objetivo era fixá-lo nas energias do reencarnado, a fim de que voltasse a experimentar o fluido animal de que se nutria, para uma conversação franca e responsável pelo seu futuro. Foi que o visitante, quem arrogante e cínico, deu início ao diálogo. Bem sei o que está acontecendo, em razão da minha posição de chefe de equipe. Tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para esta bizarra apresentação. Bem se entende, portanto, que aqui estou comunicando-me com os senhores por espontânea vontade e pelo desejo imenso de poder declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos. Para facilitar o nosso diálogo, declaro que não sou partidário das suas ultrapassadas e criminosas crenças. Sou discípulo da dinastia Omíada, responsável pelo califado daqueles que seríamos sacrificados e discriminados, mas alcançaríamos as mais distantes regiões da terra. Mas isso é história do passado. Agora estamos unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum, que é o seu profeta Jesus. No começo respeitávamos, como um dos profetas que vieram preparar o período da libertação, por volta da metade do século XVII. Logo depois, no período das guerras sagradas, os judeus e cristãos uniram-se contra nós. E desde então, reinamos em áreas diferentes, sendo que agora, há um pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o Ocidente e parte do Oriente com as falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes em nome de Deus, porém do Deus que eles construíram. Enquanto não vencermos esses desventurados propagandistas da ilusão e do crime, do pecado e do erro, lutaremos das regiões onde nos encontramos, a fim de que, por fim, encontrarmos o paraíso preconizado pelo Corão. Depreendo que, apesar de desencarnado, ainda não desfruta da plenitude celestial, asseverou nosso Antúlio, aproveitando-se da pausa natural que o comunicante fez. Segundo o Alcorão, logo após a morte do fiel, se é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do paraíso. Como acaba de expor, não é exatamente assim. Isto porque o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos. Pelo que o amigo acaba de narrar, encontra-se numa província espiritual de lutas, sofrimentos, rancores e perseguições a todos aqueles que não compartilham das suas ideias, qual ocorre no mundo físico. Vocês, xiitas, têm como lema o sacrifício e a abnegação, que é uma regra muito bela. No entanto, transcorridos séculos talvez da sua morte, ainda não pôde fruir a felicidade, que é o prêmio dessa conduta após a morte. É natural, revidou agora com o semblante da médium totalmente transfigurado,
a escorrer pela boca uma baba peçonhenta e fétida. Estamos buscando o holocausto, quando recentemente declaramos a guerra total contra Jesus e o judaísmo. Entramos em luta física, abandonando nosso reduto para interferir no comportamento dos homens e das mulheres, achincalhando seus deuses e cultos, ao mesmo tempo instalando o deboche e as aberrações morais para os vencer mais rapidamente. Concordo sim com a informação. A criatura humana é ainda mais sensível aos prazeres sensoriais e chulos do que as emoções superiores e dignificadoras. Nada obstante, Jesus providenciou com antecipação, antes dessa grande batalha, enviando à terra o Consolador, os Espíritos Nobres, a fim de restaurarem os seus ensinamentos e disciplinarem as baixas condutas, fazendo que seus discípulos ascendam aos planos superiores da harmonia. É ingenuidade de sua parte acreditar que esses esbirros estúpidos e presunçosos possam enfrentar-nos e superar-nos. Não se trata de os superar nem os enfrentar, mas sim de evitar que o mal de que todos vós sois portadores domine-lhes a forma de viver, afastando-os dos mínimos deveres do amor e da fraternidade. Desejamos, eles e nós outros, os desencarnados do Evangelho redivivo, demonstrar que o profeta Jesus, por Mohammed respeitado, seja reconhecido como o guia da humanidade, que o é. Não se trata aqui de uma vitória física, mas de uma união de sentimentos pelo bem da sociedade. Mas o nosso empenho é destruir essa sociedade que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e a ilusão de uma existência única, desbordando-se nas extravagâncias do gozo à exaustão. As resistências físicas e morais dos seres humanos são muito frágeis. Quando fustigados e despertados para as sensações enganosas, enlouquecem e tudo trocam pelo estranho gozo que os consome rapidamente. Nesse momento voltam-se para as benéficas experiências do serviço de amor, em que se comprazem e se fortalecem, voltando ao vigor perdido. Tem sido sempre assim, desde o período mitológico do pensamento. O que o amigo vem fazendo é de uma covardia incomum. A que se refere? Não lhe entendo a frase. Fiquei surpreendido. Iniciei o diálogo. Com o carinho que a médium Malvina recebeu de todos os membros da nossa caravana, mas também dos diretores espirituais da instituição. Vendo-a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico, e apesar das dores que a martirizam, a mediunidade esplendou em grandeza durante as comunicações de que fora instrumento, especialmente naquela que envolveu o amigo. O diretor sorriu generosamente e explicou. Nossa querida irmã foi preparada muito antes da reencarnação para o ministério que vem exercendo, com a fidelidade possível. Quando a obra foi planejada por volta de 1830, em nossa comunidade residencial, ela foi destacada para ser a médium encarregada de todo o planejamento e por um longo tempo da estruturação no plano material. Não é a primeira vez que exerce a mediunidade, sendo que desta vez profundamente vinculada ao Evangelho de Jesus para o serviço da caridade e da construção do reino de Deus nos corações de todos nós. A vivência anterior na mediunidade foi uma espécie de adestramento para experienciar nos dois planos da vida naturalidade, adquirindo resistências para as lutas de edificação. Disciplinada pelos mentores espirituais, foram-lhe traçados os roteiros que deveriam percorrer para serem bem executados os programas superiores. Ela própria elegeu a forma feminina, por considerar a mediunidade uma delicada expressão de maternidade temporária e rápida, quando ocorrem os fenômenos de incorporação ou de psicografia, acolhendo os desconhecidos com ternura e mantendo uma alta sensibilidade, em razão dos hormônios que tipificam a organização somática da mulher. Desde cedo no corpo físico, passou a ver e ouvir, assim como a ser instrumento de espíritos, especialmente os zombeteiros, embora a proteção dos mentores. A misericórdia divina sempre a protegeu do mal, facultando que tivesse uma infância católica muito acentuada, treinando a mente e o coração na doce mensagem de Jesus e de alguns santos que a fascinavam. Depois de muitos incidentes e quase obsessão, aprendeu a dedicar-se à mediunidade, sendo dócil às orientações dos espíritos. Isso lhe permitiu conviver com alguns médiuns,
adquirindo experiências no comportamento, entendendo as ciladas e desafios propostos por adversários do passado e inimigos do bem, que se compraziam em fazê-la sofrer, com o objetivo de perturbar-lhe a tarefa e anulá-la nos objetivos para os quais renascera. Silenciou, pois que neste momento, com alguma dificuldade de caminhar, a servidora de Jesus passou em direção à sua sala de atendimentos. O benfeitor sorriu compassivo e continuou com gentileza. A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar, de modo que fique ao abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Por outro lado, nunca lhe faltaram amigos de ambas as esferas, auxiliando-a a defender-se e a perseverar com ânimo e alegria de servir. Quando os médiuns sinceros compreenderem o significado da mediunidade como ponte entre os dois lados da existência, muito mais fácil ser-lhe-ás o trânsito, porque a sua movimentação estará sempre assegurada pelos valores da sua vida moral e de seus exemplos de abnegação e de caridade. Podemos asseverar que os seus guias espirituais investiram 120 anos para estarem a seu lado até o momento de concluído o ministério. Muitos companheiros no movimento espírita ainda não compreenderam qual é a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos seus servidores, em razão do seu passado moral, e depois pela elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade no seu programa de amor e paz entre os seres humanos. No começo dos fenômenos organizados, os médiuns eram acusados de enfermos mentais, charlatães e narcisistas, com algumas razões, entre outras, o desconhecimento da doutrina espírita, que possui as recomendações saudáveis para o seu exercício correto. Mais tarde, em face do respeito com que conviveram muitos servidores da mediunidade com Jesus, foram e continuam sendo combatidos pelos companheiros, inspirados pelos inimigos da causa do Senhor, e por sentimentos inferiores outros, comuns a todos nós. Mas aquele que perseverar até o fim, como ensinou o Mestre, terá conseguido o êxito. Nestes dias, a necessidade da vivência mediúnica à luz sublime do Espiritismo é urgente. Mas as distrações e licenças morais têm sido portas abertas na direção do abismo da indisciplina e do fracasso. Confiamos, porém, em Jesus e naqueles que o amam com dedicação e compreendem o compromisso firmado, dedicando-se-lhe em caráter de doação sincera. Havendo-se calado, eu tive ensejo de perguntar-lhe: vejo-a enferma e cansada. Não seria justo que se poupasse um pouco? Sim, respondeu afável. Porém o mérito se adquire através do esforço, que se envida para cumprir com os deveres, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como afirmou o apóstolo dos gentios. Olha com mais cuidado, solicitou. Pude perceber que nos movimentos que lhe causavam dores físicas, ela recebia o prana da natureza, que lhe era aplicado por generoso amigo espiritual que a acompanhava aos outros deveres. As lágrimas vieram-me aos olhos. Em nossa esfera, várias vezes escutei referências carinhosas à nobre irmã, comentários esses de gratidão e afeto de beneficiários do seu amor. Era-me uma bênção encontrar e conviver com a verdadeira cristã, à semelhança daqueles seguidores fiéis de Jesus, desde a primeira hora. Naquele corpo frágil, que se dobrava ao peso das provações vencidas, estava uma heroína que parecia não se ajustar aos padrões de beleza para a performance dos tipos atuais, que chamam atenção pela aparência e comovem pela maneira de comportar-se nos padrões da modernidade. O amigo acrescentou, encerrando o tema: ela está assinalada pelos odientos inimigos do Senhor, para sofrer perseguições cruéis até a hora final. Ela tem conhecimento, mas não parece preocupada. Algo que a embaraça é a fama, essa grande inimiga da humildade. Porquanto conhecida pela fidelidade mediúnica, é consultada para banalidades, elogiada de maneira desagradável, quando preferiria ser ignorada, porém fiel ao compromisso assumido na espiritualidade. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.